olha só, nós estamos fazendo tanto protesto, nunca se viu tanto protesto no Brasil. Que bom, a gente acordou e está indo às ruas, vendo os nossos direitos, né? Então vamos falar dos direitos das crianças. Quais são os direitos dos nossos menores, do menor, das nossas crianças? Quem vai conversar com a gente sobre isso é a doutora Vilma Carla, ela que é advogada, já virou, já é nossa consultora jurídica aqui do programa Bom Demais. Um prazer ter ele no nosso programa novamente. Obrigada. Bom, quando a gente fala em direito do menor, a gente fala de Estatuto do Menor, é isso? Exatamente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ao contrário do que a gente muitas vezes pode pensar, a função do Estatuto não é proteger só aquele menor infrator, aquele que furta antes dos 18 anos ou que comete algum ato ilícito, mas a função dele é proteger toda criança e todo menor. Então, desde os nossos filhos até mesmo esses infratores, o Estatuto trata deles, trata sobre a conduta deles. E quem é considerado perante a lei como menor, como adolescente? O menor, ou criança, né? O menor se qualifica como criança até completar 12 anos, e a partir dos 12 anos e até os 18 anos é o chamado adolescente. Até os 18? Até os 18. Certo. E quais são os direitos do adolescente, da criança, perante a escola, por exemplo? Olha, em relação à escola, ele tem direito, né, ao respeito à vida, à sua integridade. E a partir do momento que nós deixamos os nossos filhos na escola, a responsabilidade de que ele seja entregue da mesma maneira como ele foi, né, entregue ali na escola, ele tem que vir igualzinho. Então ele não pode sofrer nenhuma agressão física, nenhuma agressão verbal, ele não pode se machucar. Então é um dever da escola cuidar para com, né, a integridade daquela criança. Agora, pode acontecer também que essa criança venha a ter algum tipo de comportamento que não é o ideal. E nesse caso, os pais devem ser notificados. Se porventura ele estragar algum objeto, ele danificar, os pais devem se responsabilizar pelo prejuízo. Então a gente vê que, de um modo, a escola se responsabiliza, né, por aquele menor, e de outro lado, ele fez alguma coisa errada, os pais se responsabilizam, tá, pelo prejuízo. Os pais são os responsáveis civis pelos menores. Exatamente, eles que devem ali reparar o erro. Agora vamos imaginar um crime dentro de uma escola, que um menor venha a tirar a vida de outro. Aí essa responsabilidade penal não passa para os pais, tá? Mas sim, se houver ali uma ação de reparação de danos morais por conta do homicídio, aí os pais respondem. Agora, penalmente não, porque ninguém pode ser punido por ato de outrem. Aí não alcançaria. Somente na instância civil? Somente na instância civil. Bom, a gente falou de escola, mas isso pode se estender à creche também, berçário, né? Também. Quando a mãe vai trabalhar e deixa o seu bebê ali desde os 6 meses, que é muito comum. Muito comum. Né? Então, qualquer acidente, qualquer coisa que ocorrer ali, a escola ou a creche é responsável. É responsável. Né? Pela integridade da criança, do bebê. Exatamente. Isso já começa desde cedo, com o pré-natal que a mãe tem, esse direito à vida, o cuidado que a criança tem desde o ventre da mãe. Exatamente. Então, podemos dizer o seguinte, que o primeiro direito que a criança tem é o direito à vida. Tanto que são poucos os casos que a nossa legislação ela acaba admitindo o aborto. Depois disso, a mãe tem direito a um pré-natal gratuito, então a mãe tem direito a uma consulta médica por mês, e a criança nascendo, ela já é uma pessoa com direitos, então tem direito à saúde, tem direito a tratamento médico, e o que diferencia é que um adulto, né, não estamos aí falando da pessoa já idosa, ele, se for interno e ficar numa enfermaria ou no SUS, ele não tem direito à companhia de ninguém ali permanentemente. Se ele for internado. Se ele for internado. Agora, a criança, numa consulta médica, ela já deve estar acompanhada, né,
Tem o menor direito, ou sendo criança ou adolescente já tem o direito de estar acompanhada de um responsável, pai ou mãe, e durante o internamento ele vai ser acompanhado 24 horas pelo pai, pela mãe ou responsável legal. E a certidão de nascimento, ela também é gratuita? Ela é gratuita, não só de nascimento, como casamento e óbito, eles são gratuitos. Então a primeira via é gratuita. Agora a segunda via, ela já pode ser cobrada. É um direito? É um direito. E com relação ao menor infrator? O menor infrator, ele não fica impune. Então ele pode também sofrer uma penalidade. Ele é encaminhado a uma casa, ele não pode ficar detido junto com os maiores de idade, tanto que ele não vai para as cadeias públicas, ele vai para uma casa de recuperação. E a penalidade a ser aplicada para ele vai depender da gravidade do que ele fez. Ah, porque muito se fala, Vilma, sobre aquela idade do adolescente, dos 16 anos, que já se pode votar, é facultativo o voto, não é? Exatamente. Só que para responder a alguns tipos de crime, ele não poderia responder. Explica pra gente essa questão, por gentileza. O menor ele não pode se responsabilizar da mesma forma que um adulto. Então, tanto se Mas ele isso cometer... é na área civil. Na área civil e na área criminal. Agora, o que acontece com o menor é o seguinte, ele não fica impune, mas ele vai para uma casa de recuperação. O que nós falávamos antigamente, FEBEM, ele fica lá o tempo necessário ao cumprimento da pena que lhe foi concedida. Normalmente, vamos imaginar aí um homicídio. Ele pode sair aos 18 anos. Agora vamos imaginar um menor de 17 que pratica homicídio. Ele ficar 1 ano só, dependendo, é muito pouco. Então esse prazo pode ser estendido até ele completar os 21 anos. Então Sim. Isso segue. Agora o que ocorre é o seguinte: saiu dessa instituição, completou 18 anos, é como se ele nunca tivesse feito nada de errado. A ficha fica limpa. A ficha fica limpa. Mas civilmente, ele responde pelos crimes cometidos? Não vamos dizer que ele responde, né? Ele vai ser incluso no processo, agora a penalidade vai caber ao seu responsável. Aos Então, pais. na medida que ele não tem patrimônio, né? Muitas vezes ele não tem salário. Então, quem vai arcar com o pagamento do prejuízo é o pai ou a mãe ou o responsável. E na área criminal? Ele vai para uma instituição, né? Para uma casa de abrigo. Agora, na área civil, normalmente são seus pais que assumem. Então não fica totalmente impune. Não, não fica, né? Muito ao contrário do que a gente pensa, muitas vezes as pessoas pensam, né? Ele não fica impune e nem a função do Estatuto da Criança e do Adolescente é só proteger o menor infrator, é proteger, mas ele dá também direitos e obrigações aos todos os menores, sendo ele infrator ou não. Porque a impressão que a gente tinha é que o menor ficava totalmente impune, não é bem assim. Bom, Vilma, bom demais falar com você, agradeço Obrigada. pela sua presença no nosso programa. E a gente vai ficando por aqui. Gente, bom final de semana para você. Se você for às ruas, bom protesto, né? Vá protestar pelos seus direitos, que seja um protesto inteligente, pacífico, não é? E a gente se vê no próximo programa, numa próxima edição. Bom final de semana, a gente se vê